Léxico, vocabulário e ortografia. É tudo a mesma coisa? É tudo diferente? O que você entende quando falamos destes termos? É muito importante a gente ter isso em vista para quando a gente for olhar para a nossa língua, quando formos discutir a estrutura da nossa língua e todas as implicações entre fala e escrita, a gente vê o que de fato esses significados, quais as relações que eles podem ter com tudo. Então, por isso que eu fiz essa breve aula de explicação para a gente ter alinhado o nosso foco, ok? Léxico. Bom, segundo o dicionário CEALI da UFMG, o léxico é um conjunto de palavras e expressões de uma língua. Então, a gente sabe que, na verdade, ela é muito. A noção do léxico ela acaba sendo bastante abstrata. Por quê? Porque nós não temos noção, por exemplo, de quantas palavras de fato existem na língua portuguesa. Porque quando a língua ela é viva, ela é dinâmica e muitas palavras vão sendo criadas ao longo do tempo e os próprios dicionários não conseguem dar conta de registrar todo o léxico de uma língua. Olha que interessante. Então, o léxico é esse grande conjunto que poderíamos até dizer, talvez, ad infinitum, de palavras, porque não é só a escrita, é a fala e a escrita, né? A gente tem que sempre colocar isso como horizonte. E o vocabulário? O que é o vocabulário? O vocabulário, na verdade, ele é uma parte do léxico, ou seja, é aquele conjunto de palavras que uma pessoa ou um conjunto de pessoas usa. Nesse sentido, eu tenho meu vocabulário individual, você possui o seu vocabulário individual. Pessoas, as variações dialetais, o vocabulário, o sotaque, né? O dialeto do gaúcho, o dialeto do manezinho. Então, é uma parte desse grande léxico da língua portuguesa. E como é que a gente adquire o léxico e vai ampliando o nosso vocabulário? Através das interações sociais. Por isso que sabemos que a língua é interação social. Nessa perspectiva, a gente percebe que conforme eu vou interagindo com as pessoas, seja através de conversas do dia a dia, ou seja através da leitura de um texto, assistir um filme, uma peça de teatro, tudo isso vai trazendo para mim input de várias informações, de palavras que eu não conhecia. Por isso que a leitura, não só a leitura escrita, mas a leitura de mundo. Essa leitura sociocultural é muito importante no nosso processo de aprendizado e ele não acaba nunca, é para a vida toda. Então, quando eu estou interagindo, às vezes eu vou fazer uma viagem para outro lugar, as pessoas falam de uma forma diferente, mesmo dentro do Brasil, que é um país continental, né, que a gente fala. Então, aqui a gente está sempre aprendendo, pode aprender, incorporar outras palavras no nosso vocabulário pessoal, ok? E a ortografia. Muito bem, ortografia, aqui a gente já vai entrar, grafia é a representação escrita da fala. Então a ortografia, na verdade, ela é uma norma, uma convenção ou acordo social, porque ele tem o objetivo de unificar a forma escrita das palavras. Por quê? Porque, por exemplo, Brasil, um país gigantesco que temos várias variações dialetais. Se fosse cada um de nós escrever exatamente como a gente fala, nós teríamos vários tipos de grafia da nossa escrita, da nossa língua, certo? E dentro de um contexto mais amplo de transmissão de conhecimento mesmo, essa unificação ela tem esse papel importante de que as pessoas que leem o texto daqui a 10, 50 anos tenham essa noção, digamos assim, dessa unificação de regras, percebe? Mas é importante a gente entender que é essa tentativa, de fato, quando a gente vai olhar para toda essa dinamicidade da nossa língua e de qualquer língua, na verdade, às vezes muitas coisas acabam escapando. Por exemplo, a gente teve o novo acordo ortográfico que passou a vigorar a partir de 2016. E aí, por exemplo, na língua portuguesa, o trema, que era um sinal diacrítico, que era colocado em cima da letra U, deixou de existir.
regras do uso do hífen, as palavras que, as letras, né, e consoantes, na verdade, que eram estrangeiras, digamos assim, que passaram a fazer parte do nosso alfabeto, K, W, Y. Então, na verdade, é um acordo social. A ortografia, ela é um acordo social que vai mudando. Só que lembrando que sim, ela vai sofrer influências, como a gente vai ver mais adiante, de toda essa dinamicidade da estrutura da língua, mas ela é sempre essa tentativa de representação da fala que busca, digamos assim, padronizar, percebe? E como é que eu vou saber a ortografia das palavras? Muito bem, a gente precisa, conforme a gente vai ampliando o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, o nosso contato com textos dos mais diversos ao longo da nossa vida acadêmica e fora dela também, reforçando aqui a importância da educação para a vida toda, para toda a vida, a gente vai adquirindo esse input também, já sabendo como a gente escreve determinadas palavras segundo as regras atuais, né? Mas é sempre importante a gente consultar dicionários. Sim, dicionário, eles estão aí para justamente nos ajudar. E hoje em dia a gente tem essa questão dos dicionários online, que é muito prático para a gente estar consultando. Às vezes eu fico com uma dúvida da palavra pássaro, como é que se escreve? É com 2 S, é com C, como é que funciona? Lembrando que a nossa ortografia, ela é baseada na relação de fonema e grafema, e não na relação de som e letra. Isso aqui a gente vai falar melhor na aula de fonética e fonologia, mas é muito importante a gente entender, porque quando a gente vai, às vezes, quando a gente não sabe, a tendência é a gente colocar ali a questão do som, da forma como a gente fala. Se eu falo gente, eu vou botar um i lá no final da palavra. E aí, ortograficamente, gente é com e no final, percebe? Mas esses detalhes, como eu disse, para a gente finalizar, é muito importante a gente sempre consultar um dicionário quando tiver dúvida. Tem o vocabulário ortográfico de língua portuguesa, que é da Academia Brasileira de Letras, que é um site que, se você tiver dúvida de como, se essa palavra já está, por exemplo, uma palavra estrangeira, se ela já está aportuguesada, digamos assim. Aí você vai lá nesse site, você digita a palavra e você vai ver lá se ela já está no nosso dicionário. Ou, na dúvida de como se escreve alguma palavra, pássaro, vai lá e coloca e você vai encontrar que a grafia é com 2 S's. O dicionário OAS também é um dicionário bem interessante que a gente pode usar. Ele traz, como eu já tinha mencionado, os dicionários eles trazem várias informações importantes em relação à história das palavras e mesmo a separação silábica. Então, além de tudo, a etimologia. Eu particularmente gosto bastante da etimologia, porque aí eles trazem lá, essa palavra veio do grego, essa palavra veio do latim, enfim. Para mim é muito importante, e lembrando que o meu convite aqui é que você seja um investigador, uma investigadora da sua própria língua, então você pode ir juntando, cruzando informações e entender, mas sempre importante que cada palavra, dentro de um contexto, pode ser que ela tenha outro significado. Então, sempre busque a consulta de dicionários. Esses materiais estarão em anexo para você, mas só para fechar um ponto importante, quando a gente está escrevendo um texto acadêmico, por exemplo, às vezes a gente precisa colocar, segundo as normas da ABNT, uma palavra estrangeira em itálico. Mas se essa palavra já está lá no VOLP, que é esse vocabulário ortográfico lá da Academia Brasileira de Letras, eu não preciso colocar ela em itálico. Isso aqui é uma informação importante porque às vezes as pessoas ficam confusas, não sabem o que fazer. Se eu estou escrevendo uma palavra, colocar uma palavra estrangeira no meu texto, como é que eu faço? Geralmente no ensino médio, em redações, a gente coloca entre aspas, não é verdade? Mas é importante a gente entender que às vezes ela já está dicionarizada no português brasileiro, e é isso. E às vezes com a mesma grafia, por exemplo, agora a gente sofre muitas influências do inglês, né? Tipo, hardware, software já fazem parte do nosso vocabulário. Então não precisa vir engrafadas com a aspas na escrita ou mesmo com o itálico lá nos textos acadêmicos. Use e abuse dos dicionários, ok? Assim a gente vai sempre tirando as nossas dúvidas sem precisar necessariamente ficar decorando tantas regras que às vezes vão nos escapar, porque a vida é assim, dinâmica, a língua também. Até a próxima aula!